Essa palavra tem falado muito comigo já há algum tempo. Deus tem falado comigo. E eu acho que se a palavra não falar com a gente primeiro, não tem sentido, não é verdade? Então precisa falar conosco primeiro. Eu estava buscando de Deus e no início, na criação, vamos voltar à criação, lá em Gênesis, né? Quando Deus criou Adão e Eva, Deus criou Adão e Eva e lhes deu autoridade. Essa é uma introdução. Deus deu autoridade para Adão e Eva sobre a terra. Vocês já ouviram falar isso muitas vezes, né? E o homem, junto com a mulher, pecaram e deram essa autoridade para quem? Satanás não tinha autoridade, o homem e a mulher passou para Satanás essa autoridade. Então, nem Deus e nem... Não estou dizendo que Deus é incapaz. Nem Deus e nem o diabo têm autoridade, não tinham autoridade sobre a terra. O homem tinha. Só que o homem veio e entregou, Deus entregou para o homem, e o homem veio e entregou para Satanás. Depois nós vemos que em Jesus Cristo, né, nós fomos reconciliados e já existe uma nova realidade. Mas interessante é que nada do que Deus queira fazer na terra, Ele faz sem o homem. Já pensaram nisso? Ele é todo poderoso, mas Ele age através de legalidade. Deus só opera através da legalidade. E Deus tem a legalidade para se manifestar aqui na terra através do homem. Então, tudo o que Ele faz através de pessoas. Isso você já sabe, nós sabemos, correto? Então, nós temos essa autoridade. Na verdade, nós temos tanta autoridade para nós sermos usados por Deus, quanto pelo inimigo. Né? O inimigo também usa pessoas para manifestar o seu poder. Mas vamos ficar aqui em Cristo Jesus. Nós vamos dizer que nós temos autoridade e o Senhor opera através de pessoas. Certo? A palavra de Deus fala que em Efésios 5:23, Efésios 5:23, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Essa segunda parte, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual é o Salvador. Cristo é o cabeça. Quem é o corpo? Quem é o corpo? Nós, a igreja, somos o corpo. Se Cristo é o cabeça, eu estava hoje eu estava ministrando Deus, daí não parava mais os assuntos, né? Se Cristo é o cabeça, nós temos 5 sentidos na nossa vida. 5 sentidos. Quais são? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Desses 5 sentidos, 4 deles estão aonde? 4 deles estão aonde? Na cabeça. Um deles, só um, está no corpo. Só um. Qual que é? Tato. O corpo só tem um dos sentidos, que é o tato. Os 4 outros sentidos pertencem ao cabeça. A cabeça. Só estão na cabeça. Eu comecei a pensar, se nós somos o corpo, e quem executa o trabalho é o... Quem que executa o trabalho? O corpo. O nosso corpo é que executa o trabalho. Portanto, nós, a igreja, é que fazemos o trabalho para o Senhor. Quem dá a direção? Quem tem a visão? Quem sabe das coisas? Quem sabe para onde vai? Quem tem a revelação? E o corpo. E o corpo serve para executar as tarefas. A cabeça por si não consegue fazer, tem poder? Tem. Mas a cabeça precisa do corpo para executar a tarefa. Tremendo isso, né? Imagina o Senhor dependente de nós, o corpo, para fazer as tarefas. E é assim que está escrito.
E Gênesis diz que o Senhor nos deu a autoridade, Ele liberou sobre as nossas vidas a autoridade, e nós temos a autoridade. Ele pode nos dar a direção, mas a autoridade é dele, a visão é dele, é ele quem tem as revelações, correto? Então, essa seria uma introdução. Quem comanda é o cabeça, quem comanda é Cristo. Quem é o nosso comandante em chefe? Hoje à tarde estou colocando comandante em chefe. Eu sei que tem pessoas que iam amar isso daí, né? Comandante em chefe. Quem que é o comandante em chefe? Cristo Jesus. Ele é o nosso comandante. Ele é quem toma as decisões. Ele é quem dá a direção. Nós somos o corpo e só executamos. O corpo pensa? O corpo não pensa? Pensa? Dedo pensa? Mão pensa? Pé pensa? Então a gente não pensa? Claro que... Estou falando do corpo. O corpo não pensa. O corpo é dependente da cabeça. Nós, igreja, somos dependentes de Cristo Jesus, que é o nosso cabeça. Esses tempos me disseram algo. Me diga, essa pessoa me disse, me dê dados e fatos que eu tomo conclusões. Eu tiro as minhas conclusões. Uma pessoa me falou isso. Eu gostei dessa frase. Me dê fatos e dados que eu tiro conclusões. E eu fiquei pensando, meditando. Eu quero contar uma historinha para vocês. Um tempo desses, eu estava indo no estacionamento. E chegando nesse estacionamento, o estacionamento tinha uma cancela. Né? Cancela. E você tem que se achegar próximo à cancela para apertar aquele botãozinho, correto? Para que aquele bilhetinho, aquele ticket saia, você puxa o ticket, a cancela levante e você passe. E vendo uma situação, só me acompanhe. Alguém vem e estaciona não tão perto da cancela e não tão longe. Um carro zero, sem placa. Mas a pessoa não abriu o vidro. Fique pensando, veja a cena. Se olha, a pessoa não encosta nem muito perto, nem muito longe. Fica longe para alcançar com o braço, né? Fica muito longe, uma dificuldade. A pessoa não abaixa o vidro e você vendo essa cena. Pense você lá atrás olhando essa cena. O que você começa a olhar? Pessoa com carro novo, não sabe onde está o controle do vidro, não sabe abaixar o vidro, está com medo de encostar perto da cancela. Você não está pensando isso? É fatos, está olhando algo e diz o seguinte, essa pessoa. Daqui a pouco a pessoa abre a porta, meio assim, sai, estava garoando. Sai um pouquinho, aperta o botão, puxa o ticket, volta para o carro, fecha o carro e vai para frente. O que você pensa de uma situação dessa? Fala a verdade. Ou pouca prática? O que você vai pensar dessa pessoa? Você não pensa algo assim? O que essa pessoa está fazendo? Um carro novo. E se eu te disser que essa pessoa era eu que estava nesse carro? E se eu te disser que era eu, não era meu carro, era da minha cunhada, que eu tinha pego esse carro no finalzinho da tarde e eles foram colocar isso filme no carro, e deles colocaram, tem que ficar 2 dias sem abaixar o vidro e sem levantar. Explica a situação ou não explica? Se abaixar o vidro, cai a película, estraga a película. Mudou a situação? O que você analisa a respeito da situação, a primeira parte e a segunda parte? É diferente? Você vai olhar para aquele que era esse que vos fala na frente, que não sabia onde tinha o controle, sabia baixar o vidro, sabia tudo isso, só que não podia usar. Sabe por quê, queridos? Porque a gente às vezes vê, mas não enxerga as coisas. A gente vê, mas não enxerga. Tudo existe uma explicação, não é verdade? Se eu explicar agora, não toma outro rumo, você vai dizer, poxa, entendo agora você. Não é verdade? É isso ou não? Se podemos usar um tema para a minha pregação hoje, disse, você enxerga ou apenas vê? Você enxerga ou apenas vê? Queridos, nós tiramos às vezes conclusões por fatos e dados, mas nós não enxergamos o que está por trás. O que é na verdade? E quando você senta com a explicação, você diz, uau, era isso?
Era só isso? Oh, agora eu entendo tudo. Mas por que a gente sai por aí tirando conclusões sobre algumas situações? Vou te contar uma outra historinha. Essa eu queria que tivesse acontecido comigo, mas não foi comigo que aconteceu. Eu vou tomar isso como uma parábola. Eu amo parábolas, mas é real, aconteceu na vida de uma outra pessoa. A pessoa estava indo com o seu carro, andando, no limite da velocidade daquela via. Andando no limite da velocidade, dirigindo, tranquilo. De repente, olha no retrovisor, alguém atrás piscando, dando luz, sinal de luz. E batendo sinal de luz, e sinal de luz. E a pessoa olhou ali, estou no limite da velocidade, estou dentro da lei, servo do Deus Altíssimo, estou cumprindo as normas. Esse cara andando uma velocidade acima do permitido e quer que eu saia da frente. Não, fica lá atrás. E a pessoa insistindo, continua batendo a luz, continua. De repente já sai uma buzinada. Eu sair daqui? Por quê? Estou no limite, estou cumprindo a lei. Ele que não está cumprindo a lei. E daí aquele pensamento para a pessoa dizer, sabe uma coisa? Vou até dar uma reduzidinha na velocidade, né? Dá uma leve aliviada no acelerador, por outro dizer, é que você nunca fez isso, né? Vou dar uma punida nessa pessoa que está atrás, né? Vou dar uma leve punida. Experimente ele, já que... E a via era de mão dupla, né? A pessoa não podia ultrapassar. Ele vai experimentar um pouquinho do seu veneno comigo, né? Diminuir um pouquinho a velocidade. E a pessoa atrás continuando buzinando, continuando dando sinal de luz. De repente, veio o Espírito Santo. Naquela altura ainda essa pessoa ouvia o Espírito Santo. Daqui a pouco o Espírito Santo fala no coração dessa pessoa e diz o seguinte, pergunta para mim o que eu penso daquela pessoa. Opa, como? Pergunta para mim o que eu penso daquela pessoa que está lá atrás. Senhor, o que o Senhor pensa daquela pessoa? Eu amo aquela pessoa. É um servo meu, que eu amo tanto quanto amo você. Eu tenho projetos maravilhosos na vida daquela pessoa, e eu preciso dele. Eu conto com ele, assim como eu conto com você. Eu amo aquela pessoa lá, o tanto que eu amo você. Dessa pessoa começa a pensar, naquele instante, o Espírito Santo fala para ele, encoste. Dê a vez para essa pessoa. Deixa essa pessoa passar. E essa pessoa pegou, é o Espírito Santo que está falando, né? E a pessoa passou. Foi embora. O Espírito Santo fala com essa pessoa e diz, encoste o carro. Pare. Pare. Ok, parou. Agora, ore por aquela pessoa. Senhor, ore por aquela pessoa. Atrás daquele carro está a esposa dele. Está morrendo, prestes a dar à luz. Se ela não chegar no hospital, em pouco tempo ela vai morrer. Eu preciso dela, eu preciso dele, eu preciso de você. Declare palavra de salvação para que eu cumpra o que eu tenho na vida daquela família e você é o meio pelo qual eu vou usar. O que lhes parece essa situação? Muitas vezes, nós julgamos ou vemos em cima de fatos, em cima de dados, mas a gente não sabe quais são os propósitos, o que está por trás de uma situação. Vocês conseguiram visualizar? Num instante era algo ruim, pejorativo, algo que estava apenas importunando a pessoa. E agora? E agora? Tomou outro rumo a situação? Tomou ou não tomou? Ih, vocês não estão aqui mais? Volta aqui, pessoal. Volta aqui. Não toma um outro rumo? Não dá o outro sentido? Imagine Deus dependente de uma pessoa que estava impedindo essa outra pessoa de passar no trânsito,
pede para ele orar por aquela pessoa, porque Deus precisa cumprir um propósito na vida daquela pessoa, e ele depende daquele que estava querendo ainda impedir o propósito do Senhor acontecer. Tremendo isso, né? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo colabora conosco. Imagina, Deus enxergando tudo, passa a visão para esta pessoa, passa uma situação, e tudo muda. E tudo muda. Vocês já começam a acompanhar a situação? Queridos, quando nós temos a dependência daquele que é soberano, daquele que enxerga tudo, daquele que nos dá direção, as coisas mudam. O corpo trabalha com sentido, o corpo trabalha com propósito, o corpo sabe para onde vai, porque existe uma visão. A nossa visão é limitada, nós apenas vemos, nós não enxergamos as situações. Agora Deus enxerga tudo o que está por trás. Não é verdade? Tudo muda ou não muda? O que lhes parece essas duas situações? Não muda o sentido quando eu conto uma parte da história, depois quando eu conto a segunda parte a conclusão? Você não começa a olhar e dizer, Deus, eu não sei você, mas eu comecei a me sentir mais pequenino, sabe? Mais insignificante, dizendo, Deus, eu não sou nada, Deus. Eu não sou nada. Minha visão é muito limitada, Senhor. Minha visão é muito limitada. Vou contar uma terceira situação agora. Essa aí nós vivemos. E para ver como o Senhor opera as coisas, como os mistérios de Deus são tremendos. Terceira historinha para vocês, verdade, real, e aconteceu na nossa família. A minha sogra estava saindo da farmácia com o meu cunhado, foi atravessar a rua. Foram atravessar a rua, chegaram até metade, e não sei o que deu. Não sei o que aconteceu, o piti que aconteceu nela, e ela continuou, meu cunhado ficou, e ela, pá, no carro, pá nela, né? O carro, pá. Ela está aí, ó, levantou a mão. Graças a Deus, ela não foi. Eu a amo. E o carro, pá, e ela, pá. Ela está com um vidro de xarope, me parece, caiu o vidro do xarope. Do ladinho começou a escorrer, ela bateu com a cabeça no asfalto, o vidro do xarope começou a escorrer, meu cunhado entrou em pânico, todo mundo entrou em pânico, desespero, rachou a cabeça, caiu no asfalto. Visão, aquela visão, né? A mulher desacordada. Por sorte foi um pastor que acertou ela. Por sorte, Alice, foi um pastor que fez pá nela. Imagina a cena, e isso aconteceu durante algum tempo. Não sei quanto tempo que isso aconteceu, mas eu sei que, em resumo, queridos, ela não quebrou nenhuma parte, nenhum osso, teve sérias dores no corpo, mas ela simplesmente nada aconteceu. Ela está viva, sã, salva, está aí, testemunho na vida dela. E passado algum tempo, aonde que eu quero chegar? Passado algum tempo, não sei quanto tempo depois, nós ficamos sabendo que tinha uma serva do Deus Altíssimo, que tinha orado por uma pessoa, porque ela estava passando de ônibus, num lugar, numa frente de uma farmácia, onde tinha uma mulher caída no asfalto, desacordada. Ela passou, o Espírito Santo disse, ore por ela, eu tenho um propósito na vida dela, e clame vida, porque ela não vai morrer. E essa serva de Deus declarou vida sobre a minha sogra, e ela não morreu. Nós tivemos a oportunidade de, passado algum tempo, através de uma outra conhecida, irmã da gente, ela ficou sabendo dessa história. E nós fomos até a casa conhecer essa serva de Deus, aquelas mulheres de coquinho, sabe? Aquelas mulheres que profetiza. Inclusive, eu fui lá para levá-la para conhecer a mulher que declarou vida sobre a vida dela. Ela disse, eu quero conhecer essa mulher. E essa mulher lembrava exatamente da situação. Ela disse, não sei porquê. Ela sabia, né? Deus mandou fazer, eu fiz. Você pode pensar que uma resposta tua pode mudar a vida de uma pessoa? Mudar uma família? Mudar uma situação por causa de uma intervenção tua? Estivemos lá e ela profetizou, inclusive, ela profetizou sobre a minha vida. O fato, eu sei que Deus já via lá atrás, eu jamais me imaginava de estar num púlpito pregando a palavra de Deus.
ela também viu isso. Eu disse, aquilo não era verdade naquela época na minha vida, mas hoje já é verdade na minha vida estar pregando a palavra de Deus. Eu fui lá para levá-la, ainda levei de carona algumas profecias, algumas palavras de oração. Mas, queridos, onde eu chego com isso? Claro que você já pensou dessa forma. Era uma serva de Deus, a pessoa que acertou com o carro, bateu nela, também era um servo de Deus. Eu não sei, ela não pode clamar pela vida dela. Não estou nem questionando se o pastor fez isso ou não, talvez naquele instante ali de nervosismo, aquela situação, ele não clamou pela vida dela, não estou dizendo isso, mas, queridos, alguém ouviu a palavra de Deus e interviu com uma oração para que algo no mundo natural acontecesse, ou não acontecesse. Tremendo isso, né? E às vezes, querido, quando a gente passa em algum lugar, né? Não sei se você faz isso, claro que você não faz isso. Acontece para algum pessoal ali em Ponta Grossa, um pouquinho lá na China, você passa, esse trânsito ruim, olha lá mais um motoqueiro que caiu, alguma coisa. Queridos, naquela oportunidade, talvez você possa declarar vida sobre uma vida da pessoa e que você nunca vai ver. Talvez só na eternidade você vai chegar lá. Essa mulher talvez encontrasse na eternidade ela e dizer o seguinte, foi por você que eu orei? Foi. Nós tivemos oportunidades, querido, de ver isso, nós aqui, presenciarmos isso. Deus, como Deus é maravilhoso, como Deus opera, como Deus é, entenda isso, legalista, como Deus libera uma autoridade sobre nós, nos empodera, nos usa para manifestar a sua vontade. Que tremendo isso! Eu, se fosse você, disse, Deus, esse Deus é poderoso, esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus digno de toda honra, glória e louvor. É Ele, queridos, é para Ele, não é para mim, é para Ele, é mais forte ainda. Tremendo, né, mesmo? Tremendo. Eu disse que se eu ficasse só nesses 3 exemplos aqui, já bastava. Já bastava. Para a gente ver como Deus opera, como Deus é lindo, como Deus é maravilhoso, como Deus respeita respeita a autoridade que Ele libera sobre a vida da gente. Mas, queridos, se não houver alguém ligado a este cabeça, para receber e entender a sua vontade, entender os seus desígnios, como é que o corpo vai fazer a tarefa? Como é que o corpo vai fazer a tarefa? Existem várias, eu fiquei pensando, diz que várias são os membros, né? Eu fiquei, agora já estou tirando, né? Um é olho, outro é orelha. Eu já estou dizendo o seguinte, um é dedo, outro é mão, orelha, olho é Deus. Eu já estou mudando. Essa é minha versão, queridos, é minha versão. Eu já nem me considero orelha ou, sei lá, sabe? Cabeça é Cristo Jesus. Eu sou dedo, sou pé, sou sola do pé, sei alguma outra coisa. Mas, queridos, nós somos parte desse corpo bem ajustado, onde o cabeça é Cristo Jesus. Esse corpo precisa estar ligado a Ele para entender, receber a sua direção, né? Romanos 12, 4, 8, se puder colocar, de 4 a 8. Sai lá. Romanos. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. 5. Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que eu faça com alegria. Queridos, esse texto fala que nós somos corpo, que nós temos funções, que não exemplifica aí, um é dedo, outro é mão, outro é cotovelo, cada um é uma parte desse corpo, e que todos não exercem as mesmas funções, que cada um exerce funções diferentes, né?
formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Todos estão ligados a todos, né? E temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Portanto, nós somos corpo. Não sei o que você é, não sei o que eu sou, mas temos um cabeça que é Cristo Jesus. Deixa eu ler outro texto em Marcos 4, 24, a parte B. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Continuou ele. Essa parte. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos. E ainda mais lhes acrescentarão. Com a medida que medirdes, serão medidos. Queridos, corpo. Corpo às vezes tem doença, algum tem mal, tem uma dorzinha em algum lugar? Tem ou não tem? Tem. Às vezes o dedo dói. Uma parte do nosso corpo dói. Nem todos estão, às vezes, bem. Se no teu corpo, uma parte do teu corpo dói, o que o resto do corpo faz? O que ele faz? Cuida, né? O corpo tira parte de alguém que está bem e põe para cuidar daquele que não está bem. Não é assim? E como incomoda uma unha, uma insignificante de uma unha, não dói? Incomoda ou não incomoda? Fica sem um dedo. Não olhe para mim, vou ficar sem o dedo do pé, senão vai ficar meio estranho. Né? Um dedo do pé. Eu lembro um amado, um querido de infância, e ele cortou o dedo minguinho numa bicicleta. E ele dizia, eu dizia para ele, mas você só está sem um dedo, né? Ele dizia, esse dedo me dá equilíbrio. Ele disse que ele tinha dificuldade em equilíbrio por causa de um dedo mindinho. É verdade ou não é? Ó. Um dedinho, minguinho. Incomoda? Incomoda. Tira ele. Você tem coragem de se pegar um dedo, inflama um dedo, Você mexeu lá na unha, inflamou o dedo. Está incomodando. Você tem coragem de fazer isso aqui? Decepar o dedo? Por quê? Por que você não corta o dedo? Está incomodando? Por que você não corta? Você tem esperança que sare, né? Não é verdade? Tem esperança que sare. Mas está doendo, está horrível. Tira ele. O que custa? É um dedinho? É parte de um dedo? É uma junta? É uma ligadura? Sei lá, tira. Você faz isso? Você tem coragem de fazer isso? O que você faz ao invés disso? Tem a minha filha hoje que está com o dedo, com a unha lá, ela vai amar isso. Está com a unha lá, ela lascou a unha, depois uma faixa. Por quê? Porque ela está cuidando do dedo. Ela não quer que pegue bactéria, ela está cuidando. Se é importante para ela, se é importante para nós cuidamos, não cuidamos? Ou você negligencia, diz, é só um dedo, você faz isso? Faz? Por quê? Porque você ama, você ama, você não precisa. Não precisa? Quando a gente precisa, a gente protege. Estava lembrando daquele filme 300, estão viajando. Lembra do filme 300? Aqueles soldados valentes, eles iam combater, e na hora que eles iam combater, eles colocavam escudos, e eles faziam como se fosse uma casca de tartaruga, um protegia o outro, e o lema deles é, proteja o teu irmão que está do lado com a tua vida. Esse era o lema deles. Eles colocavam o escudo, um do ladinho do outro, e ele protegia o que estava do lado, o outro protegia o outro protegia o outro, e todos eram protegidos. Eu gostaria de trazer só um pensamento para você. Seja na igreja, no trabalho, na família. Sabia que nós estamos para proteger os outros?
Sabia que nossa função é proteger os outros? No lar, em casa, marido e mulher. A gente sabe das dificuldades, das falhas do outro, não sabe? A gente sabe, não sabe? Por que a gente aponta ao invés de proteger? Você consegue fazer do teu cônjuge, você olhar para ele e dizer o seguinte, escolher umas 3 qualidades na vida dele? Ou da pessoa que está do teu lado? Você consegue olhar para ele e dizer o seguinte, eu vejo esta qualidade. Não consegue ver? Algumas dessas qualidades provavelmente foram as que te ligaram a ele, ou ela, e fizeram você casar, não foi? Provavelmente. Você não enxerga defeitos também? Talvez um ou outro. Eu acho muito pouco, porque minha esposa é quase perfeita, né? Eu sou o lado ruim, ela é quase perfeita. Mas, queridos, não é fácil enxergar os defeitos nas pessoas? É ou não é? É ou não é? É, né? É só olhar, não precisa nem cavocar muito. Se você não encontra os seus defeitos, pergunta para o irmão do lado, diga algum defeito meu. Ele vai te relacionar. Este. Não é verdade, não? Porque as pessoas enxergam. Dentro desse princípio, nós não estamos para proteger um outro. Se nós encontrarmos uma debilidade em algum, naquela armadura, se a gente encontra uma debilidade, a gente não vai lá proteger. Quando existe um corte aqui, o corpo manda todas aquelas plaquetas, tudo para estancar o sangue, para que não haja hemorragia. Ele estanca o sangue para proteger todo o resto do corpo. Eu queria dizer, queridos, que quando nós em família, como casal, antes de nós apontarmos, antes de nós acusarmos, nós estamos para proteger o outro do nosso lado. Queridos, se alguém vai apontar algo, deixe que os outros apontem. Você não precisa fazer isso. Dentro da própria igreja, queridos, se você olhar para o teu irmão que está do lado, não precisa olhar para o teu cônjuge, olha para um outro irmão aí do lado. Talvez você encontre falhas, dificuldades. Muito provavelmente se encontre, se você olhar para mim, provavelmente, se você não achar, eu vou te dizer algumas falhas minhas, que eu ainda não venci. Você não precisa nem olhar muito. Se você olhar, eu te ajudo ainda, sabe? Porque nós somos falhos, queridos. Mas se nós tivermos o pensamento de proteção, de cuidado, você já pensou que antes de acontecer algo na vida de uma pessoa do lado, você diz o seguinte, aconteceu algo, o irmão fez alguma coisa. Daí você chega e diz o seguinte, posso te ajudar em algo? Nisso onde você falhou, eu posso te ajudar? Porque às vezes nós temos a visão, às vezes nós temos a habilidade, na visão, não estou falando de Deus, a gente olhou e viu, e as pessoas não viram aquelas falhas, aquelas dificuldades. Só que antes de nós apontarmos nossa metralhadora, o nosso canhão para cima de uma pessoa, se nós fôssemos lá e perguntássemos, por que você não abriu essa porta do carro? Porque eu estava com isso, um filme novo. É por isso? É. Por que você não fez daquele jeito? Eu não vi que era assim. Você já pensou que, seja o teu cônjuge, seja uma pessoa na igreja, seja no teu trabalho, você já pensou que a pessoa pode estar dando o seu máximo ou o seu melhor? E nós, do lado, achando que esse ainda não é o melhor. Mas a pessoa está lá no máximo, está dando o seu máximo, mesmo com dificuldade. E nós do lado, olhando e dizendo o seguinte, eu faria diferente. Essa pessoa não está fazendo certo. E se a gente sentar com essa pessoa e dizer o seguinte, no que eu posso te ajudar? Aonde eu posso te ajudar? Não seria talvez um pouquinho diferente? E as pessoas dizem, eu não estou vendo que eu estou errando. Você está errando aqui, aqui e aqui. Eu não tinha visto. Posso te ajudar? Posso te ajudar a não mais acontecer isso? Não muda o sentido de algumas coisas? Por que em casa isso não acontece? A gente trabalha com família, isso não acontece. A primeira pessoa que aponta, você é tolerante, né? A gente é tolerante com o vizinho,
A gente é tolerante com o cara que ligou o som alto, a gente é tolerante no trabalho, a gente é tolerante na rua, mas com o cônjuge nós não somos tolerantes. Tá? Qualquer coisa que faça é o máximo. Estou no limite. Filhos. A gente é tolerante com os filhos dos outros. Deixa, só quebrou isso. Só quebrou isso, a gente compra outro. A gente via em grupo familiar, né? As pessoas diziam isso, né? Chega um filho de um conhecido, vai lá, quebra o negócio. Quebrou. Não, deixa aí, o que é isso? Só custou R$100, deixa lá, a gente compra outro. Agora, quando é o nosso, o que você fez? Você não é assim, né? O que você fez? Eu já não disse para não fazer isso, não jogar bola aqui? É que você não faz isso, né? Mas deixa eu te contar, em alguns lugares acontece isso. Alguns lugares, algumas casas com quem a gente tem acompanhado, às vezes acontece isso. Queridos, apontar as falhas é fácil. Ajudar, perceber, esse é já para outro tipo de pessoa. Né? Para apontar, tem um cara chamado Satanás e seus demônios, que ele é e às vezes usa você para fazer isso, sabia? Às vezes usa você como meio para ofender e tocar a vida das pessoas. Seja na tua casa, seja no teu trabalho, na tua igreja, em algum lugar. Às vezes nos deixamos ser usados como ferramentas na mão do maligno, com críticas, depreciando e não fortalecendo. Está doendo para você? Está doendo para você? Não? Em casa, queridos. Em casa. A pessoa já errou. O filho já cometeu. Esses tempos eu estava... Minha filha errou em algo. E veio aquilo que a gente tem aprendido na teoria, só que às vezes coloca na prática, né? Fiquei pensando, adianta eu falar de novo? Não é que não adianta falar a mesma coisa. Mas sabe, adianta para uma criancinha. Chegou lá, se disse para não subir, subiu, caiu e se machucou. Fez o corte. Adianta chegar? Te falei? Eu não disse para você? Não me ouve. Parece surdo. Já te falei quantas vezes? Bem feito. Você nunca pensou isso, né? Você nunca fez isso. Nunca falou isso, inclusive, né? Eu tenho quase certeza que você nunca falou isso aí. Bem feito para você. Quem mandou? Eu não disse para você não subir aí? Já não disse que ia subir e ia se machucar? Eu já não disse que ia quebrar? Adianta? Está doendo. O que você tem que fazer? Ir lá é soprar ainda. Passar remedinho. Por que você faz isso? Adianta criticar? Já está doendo. Adianta chegar em cima. Eu falei, né? A esposa, com aquela delicadeza, já falou tantas vezes para o marido, não faça isso, não faça esse negócio, não faça esse negócio. Tá bom. Vai fazer. Quero só ver onde vai dar. Daí acontece aquele mal que você não desejou, né? Acontece. Você nunca falou isso, né? Eu te disse. Bem feito. Não me ouve. Adianta depois que a coisa aconteceu? Adianta falar? Adianta recriminar? A pessoa sabe, se machucou, tenha certeza, naquela hora teu filho não vai ouvir, mas tenha certeza que está doendo muito mais nele do que em você. Muito mais dele do que em você. Muito mais na vida dessa pessoa que errou, que praticou isso, sabe? Essa pessoa está doendo muito mais dele do que em você. E às vezes nos colocamos numa situação de mera crítica, dizendo, eu falei. Eu sabia que não ia dar certo. Eu sabia que ia acontecer isso. Queridos, não precisa. Tem situações que por si já se falam. Não precisa fazer mais nada. Não precisa. Meu pensamento, queridos, se eu pudesse trazer algo realmente valioso para você. Valioso. Amados, nós somos um corpo. Nós estamos ligados, isso na igreja, em casa, no trabalho. Nós estamos ligados a outras pessoas. Nós não conhecemos toda a verdade.
A verdade, quem conhece, é Cristo Jesus. Nós temos uma dependência muito forte dele. Muito forte. Nós precisamos dele para nos dizer o que é certo, o que ele está enxergando, o que a gente só está vendo, ou o que a gente não está nem vendo. Mas, amados, nós estamos aqui para proteger o outro. A minha visão em termos de família, em termos de igreja, mudou quando eu comecei a me colocar numa forma empática. Jesus não se colocava de forma crítica nas situações. Ele colocava-se de forma empática. Ele sofria o que as pessoas sofriam. Ele sentia o que as pessoas sentiam. E ele falava o que as pessoas precisavam ouvir. Ele se compadecia das pessoas. Ele se identificava com as pessoas. Eu sei que isso não é perfeito, eu não sou perfeito. Mas tantas são as situações que eu e minha esposa, em casa, nós olhamos uma situação, nós tentamos nos colocar de forma empática. Por que essa pessoa fez isso? Você também faz isso, né? Por que essa pessoa fez exatamente aquilo? Você já pensou que essa pessoa está dando o máximo, mas por que essa pessoa cometeu aquele erro? Por que ela não enxergou isso que eu estava enxergando? Criticar os outros é muito fácil. Muito fácil. Isso é rápido para a gente fazer. Mas ajudar e colaborar com essas pessoas, isso é para gente de caráter. Nós somos pequenos cristos. Nós somos cristãos, não é? E cristão é um estilo de vida. Ser cristão é um estilo de vida. Nós temos um estilo de vida igual a Cristo Jesus. Você já parou para pensar o que Jesus Cristo faria nessa situação? Exatamente naquele carro, com a luz atrás, o outro carro piscando. Na primeira vez que piscasse, o que Jesus Cristo faria? Não, pai. Não. Jesus Cristo faria isso? Pensa em caráter de Cristo. O que Jesus Cristo faria? Passa. Posso te ajudar? Passe. Eu não vou ser empecilho na tua vida. O que Jesus Cristo faria em cada situação? O que Cristo Jesus faria em casa? Ou vamos voltar em outras, mas em casa. Cristo Jesus criticaria as pessoas? Cristo Jesus se encontrou com uma mulher samaritana que já tinha quantos homens? Quantos? E estava nua? E o que ele disse? Pecadora que tu és. O que ele disse? Vai, não peques mais. Ela já se tocou na hora que ele falou, vá e não peques mais. Cristo Jesus percebe, ele não critica. Ele não poderia criticar até? Ele conhecendo a verdade, ele não poderia dizer, olha, eu estou vendo que você tem, aí está na meia dúzia, aí nenhum é teu ainda, inclusive. Tá? Ele não podia. O que ele fala? Com amor diz, vai, não peques mais. Lembra dos 5 sentidos? 4 estão na cabeça e o 5º está no corpo. O corpo serve para tocar. Deus usa a igreja, nós, para tocarmos vidas, para nos identificarmos com essas vidas, para sararmos essas vidas. Tá? Com a revelação, pensa, Cristo Jesus nos revelando a situação, e nós como corpo, tocando a vida das pessoas, sarando feridas, curando as machucaduras, levantando as vidas. Queridos, não tem como dar errado, não tem como não funcionar. Nós sendo usados com amor, nós como igreja, como vidas, somos usados com amor para tocar vidas, para gerar transformações nas vidas. Dentro desses 5, na minha concepção, é o único que nós temos. Nós não devemos pensar? Se nós pensarmos o mesmo pensamento de Cristo Jesus, formos nossos pensamentos cativos aos pensamentos do Senhor, não tem como dar errado. Jesus foi para a cruz e disse o seguinte, o que ele disse quando veio a dor? Ele ia para a cruz? Ele falou para o pai, eu não quero ir para a cruz. Né? A gente fica pensando, né? Cristo Jesus disse, não, eu vou lá. Não, Jesus Cristo, Jesus Cristo era
ser humano e Deus. Quantos por cento de Jesus Cristo era humano e quanto era Deus? Quanto? 50? 100%. Ele era 100% homem e 100% Deus. Ele era pleno homem e pleno Deus. Ele viveu a totalidade como homem e a totalidade quanto Deus. Não é? E ele, Deus, fala para o pai e diz: pai, eu não quero ir para a cruz. Sabe por quê? Vai doer. Eu vou sofrer. E o que ele fala? Que se faça a tua vontade e não a minha. Porque Deus tem o melhor para as nossas vidas. Deus tem o melhor para a tua vida. Então, se nós pensarmos os mesmos pensamentos de Cristo Jesus, nós vamos ter vitórias como Cristo Jesus. Mesmo que morto, o Pai o ressuscitou. Lázaro, morto, ressuscitou. Experimentou antes de Jesus, inclusive. Voltou à vida, na dependência de Cristo Jesus. Eu não sei o que se passa na tua vida, mas, queridos, vamos depender mais do Cristo Jesus. Vamos ser usados como ferramentas nas mãos do Deus Altíssimo para tocar vidas, para transformar vidas, para amar vidas. Eu fiz esses dias, estava fazendo uma dinâmica, nós estávamos no cordão de 3 dobras, e eu fiz uma dinâmica. Às vezes a gente fica se defendendo muito, né? A gente fica se defendendo. E eu tinha feito uma dinâmica, cheguei para uma pessoa e disse: fale mal de mim, fale. E essa pessoa começou a falar mal de mim, e eu me ajoelhei diante da pessoa e disse: você tem razão. Você tem toda a razão. Chegou na segunda frase, ele disse: não vou falar mais. Eu disse: fale mais contra mim. Eu disse: não quero mais falar, Carlos. Porque se uma pessoa vem, se humilha e reconhece suas falhas, seus defeitos, a outra pessoa diz: nem vontade de bater em você, Carlos, eu tenho. A pessoa fazendo essa dinâmica: nem vontade de bater, perdeu a graça. Não é assim? Só que às vezes nós nos defendemos, queremos nos defender. E é tão simples nós chegarmos... Olha, o Pio fala isso, né? Inclusive, se quiser me apontar uma arma contra mim e dizer: olha, você é errado nisso, vem aqui que eu te faço uma relação de coisas aqui, que é onde eu também sou falho. Sou humano e erro. Só que quando a pessoa vem e reconhece o seu erro, o outro do lado diz o seguinte: então foi por causa disso que você fez desse jeito? Sim. A pessoa não torna-se mais complacente. Eu costumo dizer, se você quiser e sentar 20 minutos junto com um bandido lá no presídio, se você ficar 20 minutos junto com ele, ele vai contar todas as razões pela qual ele é bandido. Você vai chorar com ele, sabia? Vai chegar uma hora e vai dar razão até para ele. Por quê? Porque você entendeu, você se identificou, não com o problema, não com o pecado, não que nós somos complacentes com o pecado, mas nos identificamos com a dor, com a dificuldade. Cristo Jesus fazia isso, e Cristo Jesus tinha uma resposta para as coisas, tinha uma resposta para gerando vida na vida das pessoas. Jesus jamais apontou uma arma com a sua língua para destruir, para matar alguém. Nós não somos assim, não é verdade? Nós somos aqueles que geram vida na vida das pessoas. Antes no lar, se nós olharmos para as pessoas que estão junto conosco e dizendo: olha, nisso, o meu cônjuge é falho. Falho, eu digo no sentido, tem dificuldade, eu vou ajudar. É para isso que nós estamos. É para isso que nós estamos como igreja. Nós, no nosso departamento, não somos perfeitos, erramos, e vamos errar muitas vezes, provavelmente. Talvez muitas pessoas que estão de fora vão olhar e dizer o seguinte: eu não faria desse jeito. Mas, queridos, e se eu te disser que a gente está dando o máximo? E se eu te disser que eu não vi isso? E se eu te disser que eu errei, mas errei, não tive intenção de errar. Não foi desse jeito. Você me perdoa por eu ter feito assim? Não torna-se diferente? Não torna-se mais, né? Identifica-se, torna-se algo assim que dói, mas é algo gostoso. Nós como igreja, como pessoas, nós precisamos viver de um outro jeito. Viver desse jeito, identificando-se com os problemas, com as dificuldades das pessoas. Essa palavra falou com você? Eu dou uma lição para você. Se você não fez isso para o teu cônjuge, faça. Chegue em casa e lembre de pelo menos umas 3 qualidades dele e dela que você admira.
No teu íntimo, você pode até escolher uma ou outra que você acha que é falha, mas ressalte as boas, não as ruins. Quanto tempo você não declara uma palavra de amor, de incentivo para esse que está do teu lado ou essa que está do teu lado? Quanto tempo você não declara uma palavra de amor dizendo, eu te admiro por isso, eu te admiro por essa qualidade, eu te admiro pela força, eu te admiro pela tua resistência, eu te admiro pela tua perseverança, eu te admiro pela tua beleza, eu te admiro por... Talvez quanto tempo ela não está esperando isso? Ou um irmão do lado, faça hoje mesmo. Olhe para alguém, não precisa ser agora, mas pense em alguém na tua cabeça agora e lembre de uma qualidade. Não vou te fazer ficar pensando muito. Lembre de uma qualidade de várias pessoas e quando você estiver saindo aqui do culto, vai lá e abraça e diga o seguinte, eu te admiro por isso. Talvez a pessoa vai dizer, uau, você me admira por isso? Eu te admiro por causa disso. Você é... Mas não é que legal? Defeitos o diabo e toda a sua legião faz. Toda. Talvez a pessoa, quanto tempo não tenha ouvido, esteja ouvindo uma palavra de incentivo, uma palavra de amor. Nós somos aqueles que geram amor. Então, 2 tarefinhas para vocês, hein? Lembra? Pelas umas três qualidades do teu cônjuge. Fala em casa para ele. Diga, né? Ore em cima, Deus, isso ainda não é grande verdade, mas Senhor, vai ser profeticamente, é assim. Não, é verdade sim, é verdade Deus. E diga para essa pessoa, né? E ainda hoje, eu te digo, procure não só uma pessoa, mas pelo menos uma qualidade em várias pessoas. Diga, olha, eu te admiro por isso. Talvez essa pessoa se surpreenda, diga, você percebe isso em mim? Eu percebo isso em você. Qualidades, queridos, não é de virar o canhão e destruir a pessoa, ok? Estamos fechados? Ele vai se admirar. Talvez ele vai olhar com outros olhos para você e dizer, uau, essa pessoa, uau, eu tenho algum valor? Que Gideão olhava-se, como dizia, né? Deus via Gideão, Deus enxergava em Gideão um homem, como que era Gideão? Um homem forte, valente, valoroso. E Gideão dizia, eu? Ele se via, eu? E Deus dizia, você é forte, vigoroso, valente. Mas ele não se via assim. Libera uma palavra de incentivo para a vida do meu amado.